Eu sou Francesco Ballerini, eu sou crítico de cinema, coordenador acadêmico da Academia Internacional de Cinema e professor de História do Cinema Mundial. Trabalhei no Estadão como crítico durante 8 anos e sou autor do livro Diário de Bollywood, Curiosidades e Segredos da Maior Indústria de Cinema do Mundo. O cinema brasileiro sempre sofreu dificuldades, no sentido de ele nunca foi uma indústria, ele sempre foi dependente de distribuidoras e exibidores estrangeiros, exceto por um momento muito específico do cinema nacional, na época da chanchada, em que esse ciclo se fechava de uma certa forma e foi muito bem produtivo, até economicamente falando, né? Depois dos anos 50, a gente teve a tentativa frustrada da Vera Cruz, de uma tentativa de indústria, que só deu prejuízo para os criadores, mas foi, de qualquer forma foi uma tentativa, né, de trazer o sistema de estúdio para o Brasil. Aí veio o cinema novo, que teve muito mais importância estética do que comercial, é um cinema conhecido no mundo inteiro, encabeçado por pessoas como Nelson Pereira dos Santos, o Glauber Rocha, né, e esse cinema influenciou gerações, né? Falava sobre uma estética do subdesenvolvimento que tinha como foco questionar também os elementos da pobreza, do subdesenvolvimento do país, né? Logo depois veio o cinema marginal, que é muito importante também, que não fala mais só sobre o subdesenvolvimento, mas trata de temas urbanos, o homem moderno no mundo urbano, né? E depois a gente teve um momento, uma safra boa em termos econômicos e não tanto artísticos, né? Nós temos nos anos 80 a gestão da Embrafilme, em que houveram vários filmes com uma grande bilheteria, como Dona Flor e Seus Dois Maridos, todos os filmes dos Trapalhões também, né? Dos anos 90, quando o nosso ex-presidente Fernando Collor dá um tiro de misericórdia e destrói a Embrafilme, o Ministério da Cultura, que vira apenas uma secretaria, e o cinema entra num limbo até 95, quando o que eles chamam de retomada, quando toda a lei do audiovisual foi refeita, ela foi criada, na verdade, a Lei Rouanet, e aí você consegue finalmente ter um novo fôlego no cinema nacional, né? Hoje a gente vive como? Nós vivemos no que eu chamo de pós-retomada. Não dá para dizer mais que desde 95 até hoje nós estamos retomando o cinema. Nós estamos vivendo a pós-retomada, né? E o que é essa pós-retomada? Ela começa mais ou menos com Cidade de Deus, em 2002, com uma estética também agora falando do cinema, do cine favela, né? Que muita gente fala dessa maneira, o cinema que reflete a condição da favela, essa favela que foi negligenciada pela TV durante todos os anos, que nunca foi mostrada pela televisão. O cinema quer mostrar, é meio que uma dívida dos diretores, uma dívida social dos diretores, enquanto brasileiros, para falar desse mundo, né? Se torna um pouco repetitiva, existem muitos filmes sobre favela hoje, mas de qualquer forma é isso que impera o cinema nacional. E claro, a gente não pode esquecer que em termos mercadológicos a gente está falando de comédias, né? As comédias são o grande abre-alas econômico do cinema nacional. Bom, em 2007 eu preparei uma viagem, uma reportagem especial enquanto eu trabalhava no Estadão, e eu fui em janeiro de 2008 para a Índia para conhecer o que é a maior indústria de cinema do mundo, né? Bollywood, que produz 4 vezes mais filmes que Hollywood e vende 3 bilhões de ingressos por ano, né? Como se metade da população do planeta assistisse a um filme de Bollywood todos os anos, né? E é um cinema pouco conhecido pelo país, aqui na América Latina, e foi quando eu decidi contar essa história em reportagens especiais que saíram no Estadão e na Bravo, mas isso rendeu material tão grande de depoimentos, inclusive de imagens, tanto que a gente está lançando um documentário aqui no Brasil que se chama Bollywood, que é meio que um making-off sobre a produção dessa reportagem especial. E gerou tanta demanda por mais informações que eu decidi fazer um livro, que é o Diário de Bollywood, Curiosidades e Segredos da Maior Indústria de Cinema do Mundo. E que eu conto não só como funciona essa indústria, mas eu faço uma análise também de Bollywood com Hollywood e com o cinema latino-americano, ou seja, de que forma o cinema da Índia pode nos ensinar, o que nós podemos ensinar a eles e que tipo de semelhanças existem entre essas duas cinematografias, né? Como um país o grande interesse, na verdade, do livro é responder à questão de como um país tão pobre quanto a Índia consegue ter uma indústria de cinema autossustentável, que não depende de verba do governo.
né? E essa foi a ideia do livro.